Então vamos nos preparar para esse encontro com o Pai, como nós sempre fazemos, né? Então feche os olhos um pouquinho. Vamos nos acalmar, silenciar o nosso ser e se colocar diante dele, né, como nós aqui estamos nos colocando, né, obedientes a ele. Estamos aqui reunidos porque precisamos dele, necessitamos do Pai, né? Não vemos a hora de chegar a esse momento, né, de estar com ele, ouvindo, de buscando colocar em prática os seus ensinamentos. Então se coloque perante ele como pequeno, humilde, simples, né? Busquem se esvaziar, tirando de dentro tudo aquilo que nos afastou no dia de hoje, nesses dias, né? Que nos afastou do Pai, tirou a nossa paz, serviu de obstáculo para nós encontrarmos a Ele. Então, tudo aquilo que tirou essa nossa sintonia com Ele, vamos tirar tudo de dentro, jogar fora, no lixo, esvaziar completamente de tudo, das coisas do mundo, do ter, do ser, e deixar Ele nos completar inteiramente, que Ele possa preencher todos os cantinhos do nosso ser, que Ele possa nos guiar, nos orientar em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Nesse abrir o coração e deixar Ele entrar, converse com Ele. Coloque as suas intenções para esse momento, mas faça com a certeza, né, de que Ele está ouvindo a cada um de nós, né? E como Jesus disse, né, você tem que fazer a prece como aquele que já recebeu, e não ter dúvida, né? Já recebeu, assim que tem que ser, né? Vamos pedir a Ele que nos anime essa noite, aumente um pouco mais a nossa fé, que Ele venha abrir a nossa mente, né, o nosso coração, para entender o que Ele tem a transmitir para nós nessa noite. Vamos pedir a paz para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa fraternidade, né? E vamos pedir a paz para o mundo inteiro, né? Que o mundo possa se encontrar Jesus, que as pessoas possam fazer esse processo de conversão, aceitar Jesus em seus corações, né? Porque só assim encontrarão a verdadeira paz, só assim o mundo terá realmente a paz. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Como é linda essa oração, hein? Forte. Muito linda. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente. Peçam a Deus que ilumine a cada um de vocês. Eu vou dar um tempo mais longo hoje, porque o texto é extenso. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto, gente. Tá bom? Deu para dar uma lida? Vamos lá. Vamos procurar refletir. Quero ver vocês, ouvir vocês falarem bastante hoje, né? Vamos lá. Então, o texto de hoje, né, é a Santíssima Trindade. Nós estamos festejando no domingo, né, esse texto do Evangelho do próximo domingo, né? E Jesus vem a fazer essa colocação para nós. É interessante que é logo depois da conversa que ele teve com Nicodemos. Você lembra, né? Da conversa com Nicodemos, né? Então, Nicodemos, apenas para lembrar, Nicodemos, ele viu em Jesus, né, alguém que vem de Deus. A conclusão que ele chegou, que Jesus, para fazer aquilo que ele estava fazendo, ele chegou à conclusão que só pode vir de Deus. Então, Jesus vem de Deus, a conclusão dele, né? Pelos milagres que ele fazia, pelos ensinamentos que Jesus fazia ao povo, né? Ele chegou a essa conclusão. E você sabe que ele era um fariseu, né? Um dos chefes dos fariseus lá, e os fariseus foram aquele que ele levou Jesus à cruz, né? Um dos grupos, né? E ele resolve procurar Jesus e vai procurar Jesus de noite. Vocês lembram dessa passagem? Vai procurar Jesus de noite, né? Por quê? Porque estava escondido. Ele não queria que os seus amigos soubessem que ele estava indo procurar Jesus. E Jesus conversa com ele, né? Busquem ler esse texto de Nicodemos, é anterior a esse daqui de João, né? Conversa com Nicodemos, busca fazer com que Nicodemos entenda, né? E daí Nicodemos volta para casa, mas não consegue dizer um sim a Jesus, né? Infelizmente, por causa de tudo aquilo que ele acumulou, a sua vida, ele prefere o mundo, preferiu as coisas do mundo ao preferir seguir Jesus, né? Então Nicodemos, ele, vamos dizer assim, reflete a cada um de nós, né? Nós somos esse Nicodemos quando nos prendemos às coisas do mundo, né? Quando o mundo não deixa nós darmos esse passo a mais de ser seu discípulo. Então Nicodemos somos nós, né? É o mundo. Então Jesus aqui hoje vem falar, então, completando, né, essa conversa que ele teve com Nicodemos, né? Então ele diz: Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho, né? Ele, para que não morra todo aquele que quer, mas tenha a vida eterna. Então Nicodemos, ele tentou buscar ser seu discípulo, mas não consegue. Ele fez uma opção diferente, né, de vida, né? Vamos dizer assim, quem nele crê, Jesus fala aqui, né, não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, quando nós falamos um não a ele, a Jesus, nós estamos nos condenando, né? Então Nicodemos, ele optou pelo mundo, optou pelas coisas do mundo e não seguiu Jesus, né? Então é um ato de condenação isso, né? Então quando nós, eu, você, todos nós, de uma forma ou de outra, escolhemos as coisas do mundo em vez de escolher as coisas de Deus, né, nós estamos nos condenando, né? É claro que o nosso Pai, né, ele não veio para, como diz aqui, ele não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo, né? Deus não condena, somos nós que nos condenamos. A diferença é essa, preste atenção, né? Então Deus não condena, pelo contrário, Ele quer nos salvar, mas nós, na nossa fraqueza, né, nos deixamos levar pelo mundo e nos condenamos, tá certo? Mas Ele está sempre ali esperando, né, o nosso sim. Até tem uma cena naquele filme vocês lembram daquele filme que a Kenola falava tanto, né? Para nós assistir, e eu lembro dessa cena bonita de Nicodemos. Não sei se vocês chegaram a ver esse filme. E ele estava escondido atrás do muro
quando Jesus e seus discípulos estavam partindo, né, da cidade, saindo da cidade. Então todos os discípulos indo para frente, Jesus ali ficou por último e ficava olhando na direção de Nicodemos, que estava escondido atrás do muro. Olha que interessante. Mostrava o filme, né? Nicodemos escondido atrás do muro e Jesus olhando para o muro, né, na direção de Nicodemos. E Nicodemos estava chorando ali, né, amargamente, porque não conseguiu dizer sim, não conseguiu largar, né, das coisas que ele tinha, do poder. Então é essa tristeza, essa condenação que Jesus está falando aqui para nós, né? Quando nós não conseguimos ter tempo para Ele, né? Nós achamos tempo para o mundo, para as coisas do mundo, buscamos os nossos interesses pessoais, mesquinhos, né? Muitas vezes praticando a injustiça contra os nossos irmãos, né? Enfim, nós perdemos a nossa paz, né? Então, quando nós nos envolvemos com o mundo, né, nós perdemos nossa paz. Nós deixamos Jesus ir andando sozinho à frente e nós ficamos para trás, né? Chorando, triste. E é isso que o mundo dá para nós, né? Essa tristeza, essa prisão, né? E nós, mesmo assim, não conseguimos largar isso aí tudo, né? Ficamos presos, né? E ainda mais nós, né, franciscanos, cada um de nós que aqui está, quando não conseguimos arranjar tempo para Deus, não conseguimos arranjar tempo para o irmão, né? Não conseguimos. Outro dia eu falei lá na igreja, né? Não precisa ir longe, gente, não precisa fazer grandes coisas. Somente aos que estão à nossa volta, presta atenção no nosso dia a dia, se nós damos uma verdadeira atenção para aqueles que estão à nossa volta, pertinho de nós, às vezes os filhos, às vezes os parentes, os vizinhos, pessoal da igreja que está sempre em contato com a gente. Qual é a atenção que nós damos para eles, né? E também para os animais, né? Às vezes um cachorrinho, um gatinho, uma planta, né? Que às vezes fica morrendo de sede ali, você não tem tempo nem de regar aquela plantinha, né? O cachorrinho que vem banando o rabinho e você passa por ele como se ele não tivesse ali, né? Ele quer atenção, quer que você dê atenção, mas você não tem tempo, né? Então, tudo isso nós podemos ir conversando. Então, o que vocês têm a dizer desse texto? O que o Pai aí iluminou a cada um de vocês? Vamos lá. Deu vontade de comentar sobre aqui o capítulo, o versículo 18. Quem acredita nele não está condenado. Se não acredita, já está condenado, né? Podemos dizer assim, Jesus pegou meio pesado aqui, foi bem claro, né? Não, mas é isso mesmo, né? Quem também, mas ele também não diz que quem acredita já está salvo, né? Isso que eu fiquei pensando, refletindo aqui, né? Depende, né? O acreditar só não vale nada, né? Tem que colocar em obras, né? Entendi, que eu queria que você explicasse um pouquinho para mim melhor, né? Quem acredita nele não está condenado, mas também não fala que está salvo, né? Se acreditar para me salvar, mas aqui vai dizer que não estou condenado, eu também tenho que acreditar, né? Exatamente. Assim, bem forte, né? Eu acho sim. Quem não acredita já está condenado. Quer dizer, quem não acredita, se não acreditar até o fim da vida aqui, por exemplo, né? Até o fim da vida, se não vai ser salvo, é isso que dá para entender, né? Se eu não acredito, eu não vou me salvar, né? Então, a salvação é um processo contínuo, né? Cada dia é um novo começo. Então você tem que estar sempre, como Jesus falava, tem que estar sempre alerta, vigiando, né? Para não deixar... Hoje que não acredita, né? É o ateu, né? É o exemplo, né? Fala que não acredita em Deus, que Deus não existe, que é o ateu que não acredita. Mas se ele não vier acreditar, ele não vai se salvar, isso. Se ele vier acreditar, aí sim. Sim. Isso que eu entendi.
Eu entendo assim, Conceição. Se você crê nele, você vai fazer o que ele, a missão dele. Você vai cumprir a missão dele. Agora, se você não crê, então você não vai se importar, né? Mas a partir do momento que você crê, você confia nele, você vai pelos caminhos dele, né? Eu entendo um pouco aí, né? Muito bem. Ó, Por exemplo, um exemplo, né, do meu irmão. Eu tenho um irmão, né, agora faz muitos anos que eu não falo com ele, mas ele falava assim que Deus não existe, que não acredita em Deus. Ele fez até o crisma e depois ele se afastou da igreja. Aí ele acha que a criação vem do mar, vem não sei da onde, né? É difícil a gente conversar com ele sobre esse assunto. Ele fala que Deus não existe. O ser humano veio não sei lá da onde. Né? Ele acredita na ciência, que o ser humano vem de macaco, essas coisas, entendeu? Aí, por exemplo, assim, então, de acordo com isso aqui, então, se ele não se converter, não passar a acreditar, ele não vai ser salvo, é isso? Né? Que eu consigo entender, não é? Ah, depende, viu? O Jesus Cristo, ele não veio formar uma igreja, ele veio humanizar o ser humano. Trazer, entendeu? Ele veio humanizar as pessoas, o ser humano. Então, se uma pessoa está fora da igreja, mas é um ser humano, né? A vida dele é uma vida boa, né? É um ser humano, tá certo? Age com humanidade, né? Pronto, tá feito, não precisa mais nada, né? Mesmo se ele não acredita em Deus. Porque ele está fazendo acontecer as coisas que Deus ensina, né? Que Jesus ensina na vida dele. Outro dia eu vi uma entrevista entre aquele Frei Ancelotti, né? É isso? De São Paulo lá, e um entrevistador, esqueci o nome dele agora. Ele é ateu, não é? E como ateu, ele é médico. Não lembro o nome dele, vai fugir, viu, gente? Padre Júnior Lancelotti? O Padre Júnior estava sendo entrevistado, né? O entrevistador é ateu. Ah, tá. Entendeu? Mas como ateu, ele é médico. E nas horas vagas dele, ele se coloca lá para ajudar também, né? Na assistência das pessoas de rua também, né? Como médico, mas ele não acredita em Deus, mas ele se coloca a serviço, né, na sua especialidade aí para poder ajudar. É o Drauzio Varela. Isso mesmo. Então, gente, que coisa, né? Então, o que você tem a dizer, então? A pessoa humana, né? Tá fazendo acontecer a vontade de Deus. Essa pessoa pode dizer que não acredita, mas no fundo ela acredita, né? Acredita. Porque se ela está fazendo bem... Eu sou ateu, graças a Deus, ele fala. Eu sou ateu, graças a Deus. Eu também acho que ele acredita, sim. No fundo ele acredita. Fala que é o minha, eu cortei você, bem. Não, imagina, só isso que eu tô falando. Ele é uma pessoa boa, ele é solidário, né? Então. Eu estou conversando dele, mas faz tempo que eu não converso com ele, que faz mais de 10 anos que foi para Rondônia, eu converso com ele muito pouco, né? Sim. Sobre esses assuntos. Tem muitos anos que eu não converso, a gente não conversa, né? Mas pelo que eu sei, ele está lá do mesmo jeito, ele é apicultor, tem as abelhinhas dele lá, entendeu? Ele é uma pessoa boa. Então, tá bom, deixa ele na vida dele. Tá sendo abençoado por Deus, mesmo não acreditando. Uma hora Deus vai tocar no coração dele. Sem dúvida, sem dúvida. Não existe uma forma diferente de entrar no reino de Deus, né? Tem que passar pela porta, né? Tá, é bem difícil de entender, mas, né? Continuo rezando pela conversão dele, que uma hora ele vai ser tocado, né? E vai se converter, né? Eu acredito. Isso. Às vezes a pessoa assim, não aceita a regra, né, da religião, né? Às vezes eu sinto um pouco isso, não quer se submeter a alguém dando uma orientação a algum grupo. Então eu falo, prefiro falar, não quero, não aceito, não acredito, mas no fundo a pessoa ela só não quer se submeter, né? Mas ela tem um coração bom.
Aí, assim, na sequência aqui do Evangelho que foi lido hoje, então eu estava lendo aqui, que fala que o julgamento é este, né? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz. Quando a pessoa é boa, quando ela tem a essência boa, ela busca, ela vai buscar, né, a luz, né? E automaticamente ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa que acredita, né? Isso. Ser humano, para fazer o bem. Acho que é isso, né? É. E agora, quando a pessoa não tem assim, uma essência ruim, né? Ela não quer estar próximo daquilo que é ensinado, daquilo que a gente passou, porque ela não quer submeter, ela quer a treva nela, né? Mas a gente não consegue, não dá para julgar, né? Porque a pessoa até o último momento ela pode se converter, pode de alguma forma isso vir de dentro dela, ser iluminada, né? Ter a luz. Então é bem complexo, né? Dá um nó assim, um pouco na cabeça da gente, né? Bastante. Não podemos pensar nisso, viu? Deixa cada um, né? Deus vai. Pensa assim, uma preocupação assim, que eu tenho grande em relação aos meus filhos, né, um exemplo. Que às vezes o Sérgio, acho que até porque a sabedoria que ele tem nesse sentido, eu falo, nossa, eu me preocupo tanto porque eles não têm seguido, né? Não têm continuado na igreja, não vão na missa, não vão. Mas a gente às vezes é o tempo deles também, né? Então a gente tem que acreditar que aquilo que foi ensinado, passado, tem aquela semente que Deus está ali de alguma forma e talvez em algum momento, mesmo que eles não voltem para a igreja, mas que eles tenham essa sabedoria em si, né? Tem esse amor, tem essa ligação, né? Essa luz com as outras pessoas, né? Então assim, a gente se preocupa. Eu gostaria que ficasse junto, né? Eu entendo que a igreja é um caminho, né? É um trilho, né? Que ajuda que a gente siga os ensinamentos de Jesus, tudo. Mas o mundo vem e joga um monte de coisa para que eles se afastem, né? Para que não sigam. Isso dá um pouco de medo de que eles se percam, mas a gente tem que acreditar, né? Nessa essência boa, aquilo que a gente passou para eles também, né? Desde quando eles estavam ali na catequese e tudo mais, né? Então não dá para julgar, né? Não. Porque fala, não acredito porque aquele lá está condenado. Não pode falar isso. Só Deus é quem sabe isso. Só Deus sabe, a gente não pode falar nada, né? Deus sabe. Agora o que está faltando hoje é testemunho, né, Kelma? Testemunha da quem está na igreja, né, os dirigentes, né? Então às vezes e os jovens é bem complicado, né, para eles, né, assim. Eles percebem, né? Eles percebem o faz de conta, o farisaísmo, né? Daí eles se afastam e eles não estão errados. Então precisa ter, como o Papa disse, não sei se vocês ouviram no dia 31, né, antes de ontem, ele estava falando sobre isso, né? Sobre não adianta você falar e não dar testemunho, tem que ser um testemunho para que as pessoas que estão te ouvindo, né, te sigam. Mas se você fala que nem papagaio e não dá testemunho, as pessoas não vão te seguir. E é isso que acontece com os jovens hoje, né? Então, se ele ouve, mas não vê ação, eles se afastam, eles não vão, não segura eles, né? É assim que está acontecendo. Infelizmente, né? Felizmente. Mas assim, é uma esperança, sabe? Sim. Eu tive até por mim, pelo Sérgio mesmo, e nós sempre fomos uma família católica, né? Participava assim das missas, mas no começo de casado, nos primeiros anos, a gente se afastou de tudo. Porque aí vem os filhos, não conseguia ir, perdeu aquele ritmo, perdeu tudo. Mas a catequese das crianças, e assim por intermédio da minha mãe, que teve o testemunho dela, que me falou, Kelma, está na hora de pôr as crianças catequese, porque eu não ia colocar da vida que eu estava vivendo naquele momento, eu não ia me lembrar, né? Mas ela falou, olha, está na hora, vai lá, coloca as crianças na catequese. E foi através da catequese
que a gente recebeu o chamado para voltar. Ah, que bonito. Né? Isso é bonito, né? Então, eu acho que isso é uma esperança que a gente tem que manter na igreja, né? Sem dúvida. Porque, não é? Você viu domingo no Pentecostes? Quem foi na igreja no domingo? Como estava cheio? Gente, lotado. As 2 celebrações que eu fiz, as 2 lotadas, que tiveram que colocar cadeirinha em volta lá, que faz tempo que eu não via isso, viu, Conceição? Colocar cadeirinha em volta lá para as pessoas sentar que não tinha lugar. Por quê? Por causa da catequese. A catequese. As crianças foram lá. Os pais e mães que estavam ali, eles não frequentam a igreja, não. Exatamente. Ali, e aqueles pais e aquelas mães que estavam ali, não são pessoas que. Teve pessoas lá que eu conheço de muitos anos ali, desde quando a gente se parece, de 8 anos atrás, que mora ali em Floresta, que eu nunca vi na igreja. Então. E agora com filho e com neto tá lá, entendeu? Estão lá, não participam. Fiquei encantada Então. um dia lá. Isso que a Kelma falou agora. Quem sabe, né, Conceição, às vezes vem na igreja e tem aquela luz, né? E volta, começa a participar, né? Chamados lá, porque como é que eu vou? Poucos ali que frequentam a igreja. Praticamente todos que estavam ali não são católicos praticantes que estavam na igreja. Alguns iam de vez em quando, a maioria que estava ali não vai, não participa de nada. Então. Agora, quando o na catequese, foi lá na coroação, né? Foi lá. Por causa de Nossa Senhora. Olha que bonito. Nossa Senhora, ela traz para a igreja mesmo. Eu achei tão lindo também. Por isso que a gente precisa acolher as crianças, né? Exato. A igreja precisa se abrir mais para as crianças, para os jovens, né? Tem que acolher, não tem jeito. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o caminho, não pode sair disso, né? Esse é o caminho. Tem que fortalecer a catequese. Que não ia nunca, né, na igreja, viver lá. Nossa, fiquei encantado. Muito bom. Quem mais quer colocar então do texto? Ilza quer falar? Aqui o que eu acho que para mim foi o amor de Deus, né? O amor dele por nós é completo, é infinito, né? Fora da por nossa ele dar o filho dele, né? Então, assim, eu acho que o amor de Deus aqui marca muito, né? Tô falando muito do amor dele. E é um amor que a gente tem que reconhecer, né? Nossa, tudo que ele fez, ele faz por nós. E assim mesmo é difícil a gente reconhecer, né? A gente ainda não reconhece. Então, acho que é o que marcou mais para mim. Muito bem. Senhor Arnaldo? O amor de Deus é notório e verdadeiro. Cabe a nós agora avaliar esse amor e promover a justiça, que é o próprio Deus. Como podemos fazer isso? Nós somos miseráveis, ser humano, pecador, desobediente. Perdemos o compromisso de ver o nosso Deus, nosso Criador, por causa do pecado da desobediência. Não soubemos prestar a Ele a nossa capacidade de amar, assim como Ele nos ama. Cabe a nós agora provar a Deus que nós o amamos, tendo a preocupação de não o ofender mais. Chego à conclusão de que como podemos fazer isso? É muito simples. É viver em constante oração. Em agradecimento mesmo nas horas difíceis, agradecer a Deus pelo dom da vida. Deus nos provou que nos ama profundamente, enviando o seu Filho
para que Ele morresse por nós, para nos dar a vida. Cabe a nós agora provar a Ele que nós o amamos também, vivendo em constante oração, porque a oração afasta as astúcias do inimigo. A oração expulsa o inimigo de Deus de perto de nós e anda como um leão rugindo, tentando nos devorar. E Deus nos dá essa oportunidade de voltar outra vez, de ter o direito de ver o nosso Criador, amando-o na sua obediência, nos seus mandamentos. É possível, sim, viver em constante oração, porque a oração é dom de Deus. E Ele nos dá toda essa oportunidade de outra vez podermos salvar as nossas almas, de voltar para Ele conforme Ele nos deu a vida, o sopro de vida, o espírito de coragem. Então, não devemos ser covardes, não devemos ser omissos à bondade de Deus. Devemos nos entregar, nos envolver profundamente no amor de Deus, provando a Ele que nós o amamos, rendendo a Ele obediência. Então, o meu objetivo é viver em constante oração, mesmo nas horas difíceis. É isso, meu irmão. Muito bem, senhor Arnaldo. Muito bom. Perfeito. Agora o Mário. O Mário foi o primeiro outro dia, agora vai ser o último. Tá certo. É engraçado que eu estava vendo esse trecho aqui. Eu peguei a Bíblia do tempo da escola aqui, né? Que a gente estudava lá na teologia. E está rabiscado aqui, porque a gente ia assistir a aula, tinha que estar rabiscando aqui. Então eu estava aqui, esses três versículos, está aqui um parênteses aqui, ó. É exatamente a síntese do Evangelho de João. Olha esses três versículos aí. E a síntese de todo o Evangelho está aqui nesses 3 versículos, né? Está anotado a lápis aqui. Eu nem sei que ano foi isso aqui, mas acho que foi 2004, 2005, né? E a chave aí é a apresentação, né? O reforço, a conclusão da missão de Jesus. Está resumido nisso, né? A missão de Jesus está aí. Porque Ele veio, né? Está justificado. Porque Ele veio, né? E o que a proposta de Deus é que nos ama, né? Por isso mandou o único filho dele para cá, né? Para viver no meio de nós e nos apontar caminhos, né? Através dos exemplos, né? Que diz o Luizinho, através de exemplos, coisa para ter da prática. Então eu escrevi aqui assim, ó, que esse Evangelho demonstra claramente o amor do Pai para com a sua criação, né? Cria a humanidade a ponto de nos entregar o próprio Filho, né? O Filho dele, o único, né? Para que nós creiamos nele. Só por isso que ele nos manda o Filho, né? Para a humanidade. Quando fala que mundo, o mundo aqui para João se refere à humanidade, aos seres humanos. Né? Na verdade, Jesus é o mestre, né? O rabi, né? Aquele que vem para nos educar sobre a liberdade que a nós foi concedida desde a criação. Né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança por puro amor e nos deu toda a criação para desfrutar, né? Toda a maravilha que Ele fez, está tudo em sintonia, e para nós zelarmos por isso. Quando você ganha uma casa de graça, montada, né?
toda mobiliada, você não vai cuidar daquilo que lhe foi dado? Ou você não tem zelo nenhum por aquilo? Dizendo que quebra uma porta, deixa a porta quebrada, quebra o pé da mesa, você deixa, quebra um vidro, você deixa o vidro, não é? A gente tem que zelar por aquilo que nós temos, que nos foi dado de graça, para desfrutar, né? Também veio Jesus, com essa coisa da liberdade, uma proposta forte, né? É a questão de nos orientar sobre qual caminho nós devemos seguir. Qual o caminho, né, que nós devemos seguir, né? Porque a liberdade, ela nos apresenta vários caminhos, várias propostas, né? E hoje um cliente me disse um negócio interessante, abrindo um parênteses, né? Que o diabo, ele gosta de coisas bonitas, coisas que encantam, né? Fantasia. Então, na nossa fraqueza, se a gente não discernir, né? Tem até aqui a palavra do julgar, esse julgamento aqui, né? A gente que tem que entender esse auto-julgamento é discernir a partir daquilo que Jesus nos apresenta e do que o mundo nos apresenta. A gente tem que analisar, refletir, pensar, porque muita gente, a gente vai entrando num automatismo que a gente é levado como uma enxurrada, né? O mundo nos leva para aquilo que interessa, para aquilo que o diabo gosta, né? Da ganância, né? Da individualidade, do egoísmo, da vaidade, essas coisas que o diabo gosta, essas coisas são enfeitadas, né? Tudo é muito bonito para você, né? E Jesus não, Jesus é a verdade, né? Ele diz aqui na Evangelho de João, eu sou a verdade, mas a verdade normalmente, às vezes ela está meio escondida, né? Que nem dizia São Francisco, né? Eu buscava Jesus onde ele não estava, eu buscava o Senhor onde não estavas, né? É interessante isso. Então a gente tem que ter olhos atentos para ver onde a gente vai encontrar Jesus. Na maioria das vezes ele não está nos templos, ele está na nossa vida, no dia a dia. A gente está tropeçando nele, mas não quer ver porque nossos olhos estão focados em outra coisa. A gente vai passando por cima. Olha só, nunca o rapaz que me falou isso, eu fiquei pensando depois, falei, puxa, é verdade mesmo, o diabo ele é audacioso, né? Ele é esperto, né? Ele é assim, o diabo que eu digo é o pecado, é aquilo que vai contra a vontade de Deus, né? Lógico que não é aquela figura de chifre, né? Mas é aquilo que nos conduz a pecar, né? Nos promove por uma cegueira, a gente fica meio cego, né? Meio, nos emburrece, né? A vaidade acaba nos emburrecendo, né? E a vontade de Deus é justamente a vida eterna. A vida eterna é justamente estar junto com Ele num tempo que nós não entendemos, que não é o cronológico, é o cairológico, né? O cronológico é o nosso tempo, né? É o tempo que nós vivemos aqui, que a Terra vai girando em torno do Sol, cada volta da Terra é um dia, cada volta em volta do Sol é um ano. Esse é o tempo que nós conseguimos marcar, medir. O cronológico, né, é esse. Agora o kairos, lógico, que vai do kairos, que vem de Deus, a gente não sabe. Então é assim, é interessante. O homem, até onde sua capacidade de as coisas terem sentido, ele acredita nisso. É aquela história que nós estamos falando do ateu, né? É o inexplicável, por exemplo, que é o limite da razão, né? E nos gera a dúvida, a incerteza e, por conseguinte, o ateísmo. Então, quando a gente estabelece o limite da razão, a gente não consegue, por exemplo, entender o infinito. O que é o infinito? Nossa cabeça não consegue raciocinar uma coisa que não tem fim. Se olha para o espaço, onde a Terra está lá, a Terra é um cisquinho de areia no espaço, mas aonde termina o espaço? Que espaço é esse que não tem fim? Como entender isso? Percebe o princípio, a razão, como nossa razão é limitada? Nós somos semelhantes a Deus até nisso, no raciocínio, porém nossa razão vai até determinado ponto, né? Dali para frente não tem explicação. Então a pessoa no inexplicável tem duas opções: ou tem fé, acredita, ou é um ateu, né? Tem o ateu que ele assimila o seu ateísmo, né? Mas não usa isso como nada, ele não consegue acreditar. Então, paciência, né? O que vai se fazer?
ele vai para o inferno? Não vai. Eu conheço ateu que é muito mais cristão que eu, tem até vergonha. Sabe? Tem até vergonha, assim, o cara é muito cristão do que eu, entendeu? Mas chega num limite e dali para frente não acredita na figura de Deus, né? Acredita como uma figura. Então é isso, não sei. Ih, agora acabou o tempo. Mas tá bom, tá bom. Não, a gente continua, pode ir. Tá bom, né? Então, eu tenho um amigo que ele até mandou um artigo para eu ler aqui. O cara é bam. O cara é top. Eu não sei nem por que ele me manda essas coisas. Mas o artigo dele, um artigo psicanalista, ele vai para um congresso e ele mandou um artigo, né? E o artigo dele é sobre agressão. Ele já está no 3º artigo dele. E ele faz uma citação. Ele trabalha com São Cristóvão, no trecho lá. Ateu, hein? Ateu. E ele tem uma frase lá que ele até pôs um asterisco, né? Cristóvão carrega Jesus. Jesus carrega o mundo. Onde porá o pé Jesus? Coisa de psicanalista, coisa de louco, é psiquiatra. Então a gente não entende. Mas você percebe a citação? E ele conhece muito assim, na escritura, ele faz citações de ateu. E as atitudes dele, a vida dele que eu conheço bem, às vezes eu fico até com vergonha, ele é mais cristão que eu. Entende? Não vai na igreja, não vai. Sabe? Mas assim, tem uma postura correta, o cara tem coração, tem sentimento, sabe? Então você fala, pô, o cara. Não é verdade? Então é assim, você acha que Deus não está de olho nele? Claro que tá. A gente não crê, nós que cremos, não acredita que Deus dá um empurrãozinho nele que faz ele agir de uma certa forma? Sem dúvida. É isso. Mas ele não fica falando, eu sou ateu, não acredito em nada disso. Não, pelo contrário, né? O limite da razão, né, fica o ateísmo dele, né? Incrédulo, mas não. É engraçado isso, né? Essas coisas, né? E ele se diz ateu, né? Mas ele não fica falando que ele é. Ele fala assim, a razão não consegue explicar. Então, para essas pessoas que não há explicação, fica a dúvida, né? Na filosofia é a dúvida, né? O princípio da dúvida, né? De Descartes, né? O princípio da dúvida. O princípio da dúvida é você buscar uma solução para aquilo, né? Mas você acha a solução. A filosofia você acha. Até determinado ponto. Até onde a sua razão, o limite da sua razão, do seu raciocínio, da sua capacidade de pensar. Dali para frente, mas nem Einstein, nem ninguém, né? E Einstein não era ateu, né? Engraçado, né? Ele né? Fala de Deus, né? Engraçado, né? Passar para outra? Já acabou o tempo. Tá terminando aí. Vamos passar para outra? Oh, chegaram todos. Tem mais uma hora. Tem mais uma hora para a gente conversar. Mas continuando. Agora nós vamos cantar na casa aqui, ó. Eu nem sei por que eu fui desse lado aí, viu? Mas a síntese para mim, então só para concluir que falou para mim é ruim. O que me falou o texto e realmente mexeu é essa proposta de Jesus que vem nos apontar o caminho, né? Que entrega a sua vida por nós, e a gente acha tão difícil de entender isso, mas ele só veio aqui a nos apontar caminhos, não cobrou nada da gente. Ele não quer que nós nos demos mal nessa vida, ele quer que nós nos demos bem na vida. Porque Deus nos ama imensamente a ponto de dar o seu filho para vir aqui mostrar para a gente, olha, seus cabeças duras, é assim que tem que ser, a coisa é simples, não tem que criar problema nenhum. É verdade? Isso mesmo. E a gente fica buscando Jesus e essa salvação em Deus onde Ele não está, né? A gente tem que abrir os olhos. Ô Mário, mas não sei se você chegou a conhecer o Calixto aqui de Sumaré, lá do assentamento. Acho que você chegou a conhecer ele, né? Não lembro. Uma pessoa analfabeta, o Luizinho conheceu, acho que todo mundo aqui conheceu ele. Mas o amor que ele tinha por Deus, o amor que ele tinha pela criação, pela terra, e analfabeto. Então, é umas coisas que é por Deus mesmo, não é por... Uma pessoa assim, Wilson, ele é mais feliz que a gente. Sim. Mais que a gente, ele é mais feliz que a gente, porque a gente fica muito na dor, pensando, o cara é mais feliz. E ele era mesmo, ele era mais feliz mesmo. É aí que está Jesus, Deus está na simplicidade das coisas. E a gente busca em outras coisas, né? Sei lá se eu estou certo, mas é que me toca assim esse trecho do Evangelho. O Evangelho de João para mim era meio complicado, né? Meu professor de literatura joanina, vocês devem ter conhecido, que era o Elisiário.
Ele era exigente nas provas. A gente tinha que saber interpretar e tal. E o Evangelho de João me descia meio esquisito, sabe, no começo. Porque acho que porque ele estava fora dos sinóticos, né? Era um Evangelho à parte, ele tem uma linguagem toda. Mas a partir do momento que você começa a lidar com ele, com esse Evangelho, você vai descobrindo umas coisas assim. Ele é bem pedagógico, vamos falar assim, né? Ele vem para ensinar mesmo, né? Assim, um exemplo legal. Mas o que me tocou foi isso, né? Nesse trecho aí, é uma síntese que ele vai direto ao ponto, né? É isso. O filho veio para quer mostrar o que você fazer, né? Agora, né? É maravilhoso, né? Não é bonito, né? Bonito, né? É lindo. É bonito. Você vê que interessante, né? Vocês lembram das leituras nesse tempo da Páscoa, né? Todas elas falavam a mesma coisa, o mesmo ensinamento, né? De forma diferente que Jesus ia colocando. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a videira, fiquem ligados em mim, senão vocês vão secar. Tudo igual, né? Esse cabeça dura não entende, não consegue entender. E agora, mais uma vez aqui ele está falando, né, que ele veio para salvar o mundo, né? Temos que seguir o exemplo dele. Então, os mesmos ensinamentos e continuamos a seguir o mundo. Não é verdade? Não tem nenhuma obrigação, Jesus não obriga nada, né? Mas ele tem uma preocupação de mostrar o que é por aqui. Exato. Eu sou o caminho, é por aqui, né? Eu sou a verdade, meu vizinho, eu sou a vida e vocês não vão atrás de mim. Mas que é complicado, né, gente? Que é complicado. Você é envolvido o dia inteiro nas coisas do mundo, na correria. Então você tem que, olha, não é fácil você ter uma posição firme e falar assim, não, é aqui que eu vou, né? Tem que ter essa perseverança aí, senão você não dá testemunho, né? Tem que manter essa paz, né? No meio de toda essa tribulação aí, de todas essas coisas erradas, né? Se manter a paz. Isso tudo está muito rápido, né? Porque a tecnologia ela aumenta muito o volume de coisas em muito pouco tempo. Isso. Né? Elas nos apresentam um mundo de coisas. Isso que está acontecendo aqui agora, né? Nós estamos conversando, né? Vocês, Sumaré, eu aqui, nós estamos nos vendo colorido ao vivo, né? Quer dizer, há 30 anos não tinha isso tudo, né? Imagina 200 anos, há 2000 anos, né? Exato. É verdade? Pois o processo era mais lento, né? Então, o homem não mudou nada, ele ficou mais rápido. Assim. Viu, Mário? Mas tem um lado bom e um lado ruim, né? A tecnologia ensina, ao mesmo tempo atrapalha, né? Ela tira, né? Então tem as duas faces sempre, né? É igual, né? A balança aí, você pode escolher onde você quer seguir, não importa o tempo que você esteja, né, caminhando, vai ser sempre assim. Tem as duas partes, né? Você vai escolher. Nós escolhemos o caminho, né? Mas quem você disse, a facilidade de aprender tem, né? De coisas boas. Você não precisa ir mais numa faculdade hoje para aprender. Você tem tudo em casa, gente. Tudo em casa, né? Então basta querer. É isso que Jesus está querendo colocar aqui, né? Ele veio mostrar esse caminho. Nós temos que querer. Se nós queremos, né, nós vamos manter essa paz. Manter a paz é manter Ele, né, no nosso coração o tempo todo aí, né? É um exercício. É um exercício contínuo, né? E como a Conceição falou, nós estamos salvos aí, Conceição. O irmão São Francisco chegou no último dia e falou, vamos começar tudo de novo, né? Tem que chegar até o último minutinho lá e ainda, né? Tá perseverando ali para não deixar. Sabe que a gente está salvo. Infelizmente, nossos irmãos evangélicos, muitas vezes, né? Trata a gente, e às vezes até fala, né? Que eles estão salvos e nós somos do mundo. Eu já ouvi muito isso deles, né? Então, quando a gente chega ao fim, a gente não pode dizer que a gente está salvo, né? É mais condenado do que salvo, né? Exatamente. E sou eu para falar que alguém está condenado, que eu sou salvo, né? Muito bem.
sei nem que nome dá quando eu vejo uma pessoa falando assim, entendeu? Esses evangélicos. Inocência da fé, né? Temos que respeitar, né? É muita inocência deles. Né? Mas eu acho assim, não, como é que eu vou dizer? Estranho, sei lá, não sei nem que palavra eu dou, né? O sentimento que a gente sente, que eu sinto quando eu ouço. Muito bem, vocês viram que bonito? O evangelho tão pequenininho. Sim, que nem minha avó, dá pano pra manga, né? Tão pequenininho, falamos bastante, assim que é gostoso, viu? Se a gente soubesse avaliar o amor de Deus, a gente ia descobrir que, por exemplo, se a gente soubesse que quando que vai acontecer do término desse mundo, nós soubéssemos o dia e a hora, a coisa seria diferente, nós não tínhamos que se preocupar. Mas a preocupação existe porque desobedecemos a Deus. Agora temos que reativar essa preocupação, voltar a ter a preocupação de não ofender mais o nosso Criador, para obter novamente a honra de um dia nós apresentarmos a Ele com dignidade. Assim como Ele nos colocou nesse mundo, nós temos que voltar para Ele. Tudo que existe nesse mundo é enganoso. É fantasia, como disse o irmão Mário. E tudo vai ser exterminado. Se a gente soubesse o dia e a hora, uma coisa que devemos guardar em nosso coração, essas palavras de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, temos que procurar viver, eu sou insistente em dizer, em constante oração. Porque a oração afasta todas as astúcias do inimigo de Deus. Afasta de nós toda a maldade que existe nesse anjo maldito. Então, insisto em dizer, temos que viver em constante oração para provar a Deus que nós o amamos. Porque Ele já nos provou que nos ama, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Amém? Muito bem, Sr. Arnaldo. Muito bom. Abençoe a todos vocês. E muito obrigado por essa irmandade sincera que vale as coisas do céu. Porque as coisas do mundo de nada valem. Isso. É um pedacinho do céu, Sr. Arnaldo. É um pedacinho do céu, meu irmão. Com certeza. A fraternidade é um pedacinho do céu. Muito bom. Podemos encerrar? Então vamos agradecer a Deus por nós estarmos reunidos aqui, por tudo que aconteceu, né? Como nós sempre falamos, tendo a plena certeza, não pode ter dúvida, né? De tudo aquilo que aconteceu aqui foi obra dele e não nossa, né? Foi ele que nos ensinou, foi ele que fez acontecer tudo isso. E nós nada fizemos, somos servos inúteis. Então vamos agradecer a Ele dizendo: obrigado, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa fraternidade, né? Então pense em alguém que esteja necessitando de Deus, uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, né? Não importa quem seja, Deus vai tocar cada um deles nesse momento. Vamos pedir a bênção de Deus, né? Sempre pela intercessão de nossa mãe querida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.